Empreendedoras e empreendedores desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo. A gente está aqui de novo e agora com um convite muito especial. Depois o Diego vai apresentar um pouco melhor. Mas eu sou formado em administração. Aproveita essa conversa que realmente hoje, a gente vai falar sobre vendas. Fala, família do No Máximo 20. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir agora conosco. Meu nome é Diego Lopes, faço administração na PUC, trabalho na Anshan e como o Leonardo comentou, hoje é um convite muito especial. A gente vai falar de uma temática que é importante para qualquer tipo de organização, que é a vendas. É uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer no início, que eu comecei na Anshan. Como o mundo dos negócios acaba nos dando uma surpresa, além de um grande profissional, eu acabei criando um grande amigo para a vida, Felipe Buzin. Ele vai em seguida se apresentar, falar que empresa ele trabalha, mas eu aproveito já para iniciar com a primeira pergunta. Buzin, se alguém te perguntasse hoje, quero me tornar um vendedor, qual a primeira característica que essa pessoa deveria desenvolver? Daí já pode te apresentar e responder a pergunta. Beleza, então. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Agora, nesse mundo digital, as pessoas podem acessar o conteúdo a qualquer momento, né? No Máximo 20, que ideia legal, Léo, Diego, de poder levar conteúdo relevante às pessoas, né? A todos que querem se desenvolver, se qualificar, compartilhar ideias. Muito obrigado pelo convite, fico honrado aí em participar, né? Vocês são pessoas muito queridas e com certeza levam para a vida também. Poxa, já começar com uma pergunta dessa, hein? Quem quer ser aí um vendedor de fato? Vendedor não existe mais para mim, tá? Vendedor é um passado. Tá? Vendedor é quando a gente começou lá atrás, nas mercearias, né? Nos primórdios. Hoje não existe mais essa palavra no meu contexto, né? Mas para ser um bom profissional da área comercial, da área de vendas, né? Ou novos negócios, tem que ser um ótimo comprador. Essa é que é a minha provocação, né? A inicial é essa, assim, tem que ser um ótimo comprador, né? A empatia faz muito parte do nosso meio. Quem está na frente com o cliente, ele tem que gerar experiência desde esse momento, né? Entender o que o cliente de fato quer, o que a outra parte de fato está precisando, né? Qual é o desejo dele, para que possa entregar de fato algo relevante que gere valor para o cliente. Não o que é melhor para mim, porque a minha comissão vai ser melhor. Isso é muito tradicional no mercado, né? Quando a gente se depara com alguns vendedores de mercado mais modelo antigo, qual é a primeira solução deles? O produto que mais convier, né, fazer sentido, né, para o próprio vendedor. Não é isso. É que tenha uma empatia e, de fato, ele consiga tangibilizar para outra parte, né, o comprador, no caso, que aquele produto que está sendo ofertado, ele veio para realmente fazer a diferença e que faz parte de uma solução para ele, né? Não, então, realmente entregar o que é mais valoroso para o vendedor nesse caso. Então, fica essa mensagem, assim, que realmente o bom vendedor, vamos usar então essa palavra, né, do futuro, do presente, que já é o futuro, né, ele tem que conseguir gerar a experiência da empresa naquele momento. A experiência da marca começa com o primeiro contato do cliente, em conhecendo a marca e falando com o profissional comercial. Então, esse profissional hoje, ele é muito importante nas organizações. No meu ver, ele é a chave do negócio no início, e uma boa retenção começa numa boa venda, né? Uma boa venda, entregando de fato um produto, um serviço, né, para o cliente, a retenção daquele cliente, né, e a fidelização. Vamos falar fidelização, acho que é uma palavra muito mais bonita do que retenção, né? Retenção já se entende que teve que reter por algum problema, seja financeiro, qualitativo ou enfim, né? Mas a fidelização pela marca começa aí, né? E começa nesse momento da conversa inicial com um bom prospect, com o cliente, né, ou com o lead, né, do nosso vendedor, do nosso representante comercial. Né? Então, faz muito sentido nós termos um preparo muito grande e uma empatia. Essa é a palavra, então, que fica, Diego. No meu sentido, assim, no meu ver, é isso, né? Que a gente realmente consiga passar essa mensagem, né? Que a experiência via a empatia do vendedor começa a fazer sentido nesse momento. Então, eu vejo que é isso, é a empatia, né? É realmente se fazer parte do cliente, se colocar no lugar do cliente para entender realmente o que ele precisa. E até uma questão que a gente discute bastante, não só na Anshan, mas em outros lugares, e a gente vê advogados hoje fazendo isso, alguns escritórios de advocacia inovando na questão da vestimenta. Eu acho que isso é a primeira imagem. Para ti, como é que tu vê isso? Importa muito na hora da venda, o comportamento também, na hora da reunião, enfim.
Pode nos explicar um pouquinho mais sobre isso, porque é algo bem importante, né? Hoje, um bom negócio começa olhando todas as partes. As vestimentas, e vamos olhar nossas vestimentas de hoje. Eu tô aí de camiseta, o Diegão aí tá de camisa, todo engomadinho, né? Hoje para mim é quase que irrelevante. Assim, a gente está chegando no momento, né, de mercado que cada um tem que estar leve. Acho que essa é a palavra. Tem que estar leve. Nós não temos mais momentos e tempo para a gente se preocupar com questões como essa. Assim, será que eu tenho que usar uma camisa, uma camiseta, um tênis? Muito do mercado agora transacional, ele vai acontecer de fato via home office. Vai ser via home office. Então, são questões que foram sim importantes. Eu tive problemas já no passado em negociar, quando eu trabalhei na área de compras também, né? De grandes empresas, eu fui negociar com escritórios jurídicos, eu me senti muito mal, porque eu sentei com uma pessoa da área jurídica para negociar a contratação do escritório para aquela empresa, eu estava na sexta-feira, né, um light day, eu estava não era de camiseta, né, eu estava com uma polo, e o escritório jurídico, todos eles de terno e gravata. Isso me intimidou como comprador. Naquele momento, eu fui intimidado entre aspas, né, pela outra parte, pelo meu potencial fornecedor, porque eu vi todos de terno e gravata. Então, é um momento de muita leveza, né, que a gente deixe de prestar atenção nesses pontos, Léo, e a gente começa, de fato, a nos preocupar, de fato, com o que é realmente relevante, que é quanto valor eu vou gerar e quanta experiência eu vou passar através do meu produto. Uhum. E a questão, eu lembro uma vez que tu comentou com a gente, aquela questão realmente do comportamento. Eu não sei, também em vários cursos a gente vê o pessoal falando, cara, tem que ficar reto, enfim, questões de fluxo de sangue, cara, inventam várias coisas. Não sei se é Claro. verdade ou não, e quero perguntar para ti que tem muita experiência nisso. A questão do comportamento na reunião, como é que funciona? Se tu acha que isso faz a diferença em algum momento ali na negociação, no detalhe, ou se de fato é isso que tu comentou da leveza. Beleza, esse é um bom ponto, e aí eu vou fazer uma provocação que eu acho que vai ser uma das provocações mais polêmicas aí do mercado, que eu venho já fazendo há pelo menos 6 meses, é muito novo isso. Para mim, não existe mais negociação. Negociação, esse termo negociação, vocês não vão me ouvir falar mais no mercado. Eu estou 1 ano e meio na Unimed, hoje como gerente comercial e de novos negócios da Unimed. Eu nunca negociei, eu trabalho na área comercial e nunca tive uma negociação até hoje. Aumentamos o número de vendas com o nosso grande time em 45% comparado aos anos anteriores, né? Ao ano anterior de 2019, mesmo em pandemia. Por quê? Porque negociar é um ato muito antigo. Se eu tenho que negociar, subentende que já tem um problema. E aí sim, tem toda a parte de técnicas de negociação, olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, fluxo sanguíneo de negociar com uma perna cruzada. Sim, isso tudo impacta numa negociação. Só que eu não entendo mais que a gente precise passar por negociação para vender. Eu não negocio mais em vendas. Se eu estiver negociando em venda, significa que eu tenho um problema, seja de preço, seja de qualidade, ou de persuasão. Então, em todas as minhas negociações em eu estou em 1 ano e meio na Unimed, eu não tive mais negociação na Unimed. Eu parei para pensar sobre isso ontem. Eu disse, nossa, 1 ano e meio a gente aumentou a quantidade de vendas sem negociar, exatamente, porque a gente está num outro momento de mercado, que é um momento de vendas colaborativas. O momento de vendas consultivas, que foi muito legal até 2019, eu acho que passa quase que uma certa arrogância vendas consultivas. Eu estou gerando outra polêmica aqui, eu tenho certeza, com a galera aí mais Coisa velha, boa. né? Mas acho que essa polêmica é super salutar. Vendas consultivas, eu gosto de uma frase que o Galó me falou uma vez. Consultor, para mim, é alguém que chega na minha casa, pega meu relógio e fala a hora para mim. E eu falar que eu faço uma venda consultiva, eu estou dizendo que eu estou me dizendo que eu vou chegar no cliente e dizer o que ele precisa comprar. Eu não vejo que isso é o melhor. Eu vejo hoje, né, como gestor comercial, né, oriundo da área de compras, eu fui presidente do Comitê Gaúcho de Compras por muito tempo, 5 anos aí na Anshan, né, no tempo da Anshan, com vocês, e eu descobri uma coisa muito clara, indo para a área comercial, que não tem mais que ser consultivo, eu tenho que ser colaborativo. Eu hoje pratico técnicas colaborativas. Eu talvez esteja sendo um dos primeiros gestores comerciais que esteja falando sobre isso. E que bom que está gravando esse podcast, porque isso para mim queria deixar claro. São vendas colaborativas. Eu estou agora um grande cliente agora, que ele vai ter uma conta, né, mensal de 2,5 milhões de reais em benefício saúde. Em todo momento, em nenhum momento eu fui consultivo com ele. Todo momento eu fui colaborativo com ele. Eu entendi o desejo dele, quais eram os gaps dele e como, através do meu produto, no caso Unimed, eu poderia aumentar a produtividade, o bem-estar e, por consequência, a cultura da empresa. Ou seja, isso não é ser consultivo, isso é ser colaborativo. Quando eu sentei com ele, eu entendi que eu era um colaborador da empresa dele. Olha ali, colaborativo, e eu fui colaborador. Olha que legal, isso muda.
Dizer que eu sou um vendedor consultivo, para mim, ele passa quase que uma arrogância. Eu vou repetir. Desculpem quem é mais tradicional da área comercial e espero que esteja provocando esses comerciais, porque eu acredito que a gente precisa fazer essa virada. Logo, nós precisamos fazer uma venda colaborativa. Isso é o futuro, eu vejo que realmente vai gerar valor. Não, Obuzinho, sensacional, até porque a gente está num momento de colaboração. Eu acho que é toda uma mudança de cultura, tendo em vista que é uma área onde tu tem meta, tu tem um objetivo, querendo ou não. Ele é um objetivo macro, porém o teu individual ele importa muito. Então, sensacional. E daí, assim, puxando um gancho sobre isso, na tua opinião, o que é venda? O que é venda? Se a gente buscar no dicionário, é tudo que é transação de algum bem, né? Só para dizer que eu conheço o que é a definição técnica, né? Mas eu tenho dois conceitos, assim, de vendas, né? Venda, o básico de uma venda é eu conseguir, através do meu produto ou serviço, sanar um problema do meu cliente, né? Isso é o básico de uma venda, né? Para quem quer vender de forma básica. Mas isso também, para mim, está fadado já ao fracasso. Tá? Como eu gosto de ser bem disruptivo no mercado, não gosto de ser o tradicional, acho que o tradicional é muito pouco para nós mais jovens, especialmente. Eu vejo que a venda do futuro é eu conseguir, através do meu produto, do meu serviço, gerar uma experiência diferente para ele, né? Gerar uma experiência diferente para ele ou uma inovação no produto que ele está produzindo ou consumindo. Isso que é uma venda, né? Como o meu produto ou serviço vai gerar uma inovação para ele ou uma experiência diferenciada que faça com que eu realmente importe para ele. E aí eu vou trazer um exemplo da própria Unimed, que é uma empresa fora da curva no que tange realmente a respeitar clientes. Tá? Eu vejo muito isso, assim, que nós estamos indo aos clientes porque tradicionalmente se via que a Unimed era uma empresa cara. E frisem isso, era uma empresa cara. Cara, se for comprar só para ter o produto. Mas através do nosso produto Unimed, que sem dúvida nenhuma é o único produto da nossa região metropolitana, nas nossas 46 cidades, eu consigo aumentar o engajamento do colaborador, a produtividade do colaborador, né? O turnover diminui, a retenção aumenta, a taxa de retenção de talentos, a atração de talentos, porque é um produto que vai gerar valor. E é isso que eu tenho que mostrar no meu cliente. Não dizer que meu produto é Unimax, Unipart, Unifácil. Vocês entenderam? É isso que a gente tem que fazer. Se eu fosse vendedor de refrigerante, por exemplo, eu tenho que conseguir mostrar qual é o valor daquele meu refrigerante na gôndola do supermercado, que aquele supermercado geraria mais fluxo de pessoas lá dentro. Essa que é a visão comercial do futuro. Não dizer que meu produto é melhor do que o meu concorrente. Hoje eu me deparo muito no mercado ainda com muitos concorrentes, e aí não estou fazendo nome, né, que estão difamando a minha marca ao invés de vender seus produtos. Isso é muito ruim, é muito danoso, é muito antigo, é muito inadequado. A gente tem que pensar realmente em como é que eu vou conseguir fazer que o meu produto realmente chegue na ponta e realmente faça a diferença. E venda é isso. Venda é isso, tá? Venda é saber gerar valor ou uma solução ou uma inovação através do meu produto ou serviço. É diferente, né? Muitos diriam, é uma troca de valor, é uma negociação. Negociação ganha-ganha. Eu não acredito mais nada disso, tá? Sinceramente, tá? Eu, assim, dou aula de negociação na faculdade ainda na Unicinos, né? Eu fui o fundador do primeiro MBA de compras do Brasil, reconhecido pelo MEC, com todo o apoio da Anshan, né? Então, assim, quando a gente fala sobre negociação, compra e venda, eu tenho muita tranquilidade de falar que não existe mais esse modelo de negociação de mercado. Negociar, para mim, é irrelevante. E eu me percebi com isso, e eu quero escrever sobre isso agora em breve, e aí eu vou passar para vocês disponibilizarem para toda a galera aí do podcast, né? Porque eu acredito muito nisso, que a gente tem que estar sintonizado no mercado para gerar realmente algo novo, não para fazer o básico. E até tudo da aula, o que esse pessoal mais jovem te pergunta, normalmente? Poxa, essa pergunta eu não estava preparado, né? Mas o que mais pergunta, eu acho que eu vejo uma grande mudança, assim, né, no mundo acadêmico. Eles realmente têm um senso de imediatismo. Vocês, mais jovens, né, têm um senso de imediatismo que é sensacional. Eles mais me perguntam realmente como é que eu posso... As perguntas que mais vêm, né, são através de algumas palavras-chave, né? Que é como é que qual é o propósito da tua empresa, como é que eu vou gerar propósito, como é que eu vou gerar valor, como é que eu vou gerar engajamento, né? São palavras de fato de mercado, né? Muito mais digital, né? Como é que eu vou ser disruptivo, né? Como é que eu vou ser fora da caixa, como é que eu vou ser inovador. São perguntas muito além da questão teórica, porque os mais jovens estão entendendo que a bibliografia se encontra em livros, se encontra na internet, se encontra em uma série de plataformas. O que se espera hoje no mundo acadêmico, e eu estou me deparando com isso com muita velocidade, se fala tanto no modelo Farmer, no modelo Hunter, né? Nesse momento específico, o melhor perfil de mercado é o Hunter, né? Que a gente realmente seja um caçador, que a gente seja veloz, que a gente seja rápido.
Então, uma primeira importante lembrança é que a gente não leve mais preço na manga. Os meus vendedores, vamos falar assim, né, os meus colegas né, da área comercial da Unimed Porto Alegre, eles estão, todos eles trabalhando já, e a gente está indo para a migração de não ter mais aquele precinho na manga. Não existe preço na manga. Ah, vou levar 10% que meu comprador vai pedir desconto, eu tenho que dar para ele. Não temos mais espaço para isso, gente. A gente não tem mais espaço para esse preço na manga. A gente tem que estar muito claro com isso, tá? Então, vamos trabalhar sem essa ilusão que o comprador quer um desconto. Cara, o mercado está muito rápido, né? E eu vejo muito no mundo acadêmico isso. Eles não querem mais esperar para ter a teoria. Eles querem saber realmente o que vai ser mais rápido e mais resolutivo no momento final. Por favor, nos fala como não ter o preço da manga. O que a pessoa tem que fazer para ela não ter esse pensamento de, enfim, tem que ser uma venda de outro mundo? De novo, a gente falou tanto em colaboração, né? Eu não preciso mais chegar no meu cliente dizendo que o meu preço custa R$100 se eu sei que ele custa 80, porque eu sei que pelo menos 10% dos clientes não vão pedir desconto. Como é que tu vai se sentir se ele não te pedir desconto? Tu vai se sentir feliz? Fica aí a reflexão, sabe? Tem que chegar e dizer muito claramente, a primeira coisa, olha só, nós trabalhamos com preço super transparente. O meu preço final é esse. Ah, mas eu quero um desconto de 5%. Não consigo mais 5%. Eu já cheguei no meu preço final. Um mês ou dois, isso se equaliza no mercado. Isso se equaliza no mercado. Quando eu trabalhava na área de compras, era tradicional. Aconteceu com um grande fornecedor mundial, que todas as cotações que eu recebia vinha desconto 10%. E eu liguei para ele, liguei para esse grande player mundial, e eu disse, por que tu coloca desconto 10%? Ah, Buzin, é porque antigamente o teu antecessor, ele dizia para a gente colocar um desconto para ele mostrar para o diretor que tinha desconto do nosso produto. Eu disse, como assim? É que o teu antecessor, ele dizia que ele queria ter um desconto. Ou seja, o mercado fazia com que um bom comprador tinha que ter um bom desconto na manga, né? Então, acabou esse momento, gente. Nós precisamos mudar esse mercado. A transformação já começou. As empresas que trabalharem ainda com o conceito de desconto na manga, que vou levar um precinho maior para depois dar um desconto, me desculpa, está fadado ao fracasso. É fato. Estamos numa nova era comercial, numa era totalmente disruptiva no mercado, muito mais hunter, digital, e não tem mais espaço para isso. Quando você vai comprar no mercado digital, por exemplo, hoje muitas pessoas estão comprando no mercado digital, consegue pedir desconto para a máquina? Se vocês conseguirem pedir um desconto para a Magazine Luiza, para Netshoes, para Dell, no e-commerce deles, no site, muito legal. Então, acho que isso responde. Possível. Ou seja, se a gente não quiser perder para as máquinas, a gente tem que ser igual a elas, pelo menos na questão comercial agora. Beleza, então, gente. A minha dica é o seguinte, que a gente seja muito leve nesse mercado tão turbulento que a gente está vivendo hoje. Que a gente esteja sempre preparado para as grandes conversas com nossos clientes, com os nossos compradores, que nós não tenhamos mais aquele modelo do jeitinho, que a gente seja sempre claro, transparente, aberto e pronto para um momento colaborativo. Que nós não tenhamos a prepotência de chegar no cliente ou no próprio fornecedor e dizer o que precisamos e tem que ser assim. Que a gente construa relações sólidas, porque é isso que fomenta realmente uma solidez no mercado. Que a gente não venha no mercado brigar com o nosso cliente ou nosso fornecedor para quem é o melhor numa negociação. Isso não existe mais. Para isso, gente, nós temos que sempre estar preparados, né? Realmente antenados no que o mercado está fazendo, a gente esteja bem informado, que a gente estude nosso cliente ou nosso fornecedor. A minha mensagem é muito nesse sentido, que a gente não tenha mais que ter visão ganha-ganha, porque o momento é muito mais valor-valor. E, por fim, fica aí uma mensagem para o comprador ou para o vendedor, né? Como é que cada um de vocês se sentiriam sendo atendidos por vocês mesmos? Essa pergunta é super importante. Aí reflitam sobre isso. Se for positivo, parabéns. Se ainda não for tão positivo, tem muito espaço para melhorar. Tamo junto, galera. Obrigado pela oportunidade, tá? Que vocês tenham um sucesso enorme nesse podcast. Fiquei muito feliz em poder participar de novo. Contem comigo sempre. Grande abraço e que a gente tenha um bom final de ano e um 2021 repleto de sucesso e grandes realizações. Valeu! Então, família, esse foi mais um encontro do No Máximo 20 com o Felipe Buzin, um grande profissional e principalmente um grande amigo. Acho que só uma coisa que tu comentou que eu acho bem interessante a gente trazer é sobre a questão prática, né? Exatamente o objetivo desse podcast é a gente conseguir trazer algo dinâmico e prático. Então, nada muito acadêmico, mas a ideia é que a gente traga na prática pessoas que venham conversar um pouquinho sobre as suas experiências no mercado, suas experiências no dia a dia. Então, queria agradecer mais uma vez ao Buzin por ter se disponibilizado e até uma próxima. Beijo. Buzin, muito obrigado não só pela conversa, mas também por todos os ensinamentos.
é realmente um amigo que a gente criou a partir do mundo dos negócios e acompanha os próximos que realmente o negócio está aumentando e está ficando sério. Muito Legal, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. valeu.